nosso coração. Estou gripado, estou rouco. É o que? Vai? Gripado e rouco. Chave de mão. Pode descer, morre. E nós temos uma palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. Querido Deus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Pois a Tua palavra é viva, Senhor, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Ela fala, ela corta, ela tem o poder de discernir a intenção e propósito do coração do homem e da mulher. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abre suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14, onde o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração. Mateus, capítulo 14, louvado seja Deus, versículo 13 a seguir, onde Jesus alimenta 5 mil homens, além de mulheres e crianças, e também Jesus anda sobre as águas, sobre o mar. Amém, igreja? Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir. Glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, à tardezinha já, eu fui levar um perfume para uma cliente, e ali a cliente abriu o perfume, é um perfume muito forte, e me atacou a rinite doida, que eu comecei a espirrar que nem uns olhos na calça, nariz coçando, e fiquei até que agora há pouco, também o antialérgico que não estava resolvendo, e meu marido falou assim: Maria, como é que tu vai conseguir pregar desse jeito? Eu falei, em nome de Jesus, até a hora essa alergia vai passar, e para a glória de Deus já passou, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mateus capítulo 14, versículo 3 a seguir, que diz assim: tem o título: Jesus alimenta 5 mil homens, além de mulheres e crianças. E o outro título, versículo 22, Jesus anda sobre as águas. Versículo 13 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, saiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Louvado seja Deus. O versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subira para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam com aleluia no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que após Herodes ter mandado matar João Batista, o qual falou ali, pregou contra o adultério de sua esposa Herodias, a esposa de Filipe, a qual havia deixado o seu marido para viver amaziado com o cunhado Herodes. E a Bíblia diz que, dando ali uma festa, Herodes, a filha de Herodias, dançou para Herodes, e Herodes prometeu lhe dar qualquer coisa que ela lhe pedisse. E ela, instruída previamente pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista em um prato. E assim, por causa do, aleluia, do juramento que ele havia feito, e por causa, aleluia, louvado seja, dos seus convidados, ele cedeu à pressão, e então ele mandou matar João Batista. E os discípulos ali, louvado seja Deus, enterrou ali o corpo, sepultou, e foram avisar a Jesus. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, Jesus, ele se retirou no barco para um lugar deserto e apartado. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o povo, sabendo disso, seguiu Jesus
cidades até o local onde Jesus se encontrava. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que nós já vimos aqui é o seguinte, que Jesus mesmo, ele sendo 100% Deus, mas também 100% homem, Jesus também passava por momentos difíceis, aonde ele passava por tristeza, aonde ele se sentia abatido. Louvado seja Deus, ao ponto de precisar se afastar um pouco da multidão, ao ponto de precisar se isolar um pouco. E não é diferente em nossas vidas, que somos meros mortais, falhos e pecadores. Nós também passamos por momentos difíceis, aonde nos sentimos tristes, abatidos e nos isolamos de outras pessoas. Porém, isso não é desculpa para parar, para estar
fechar as portas. A qualquer momento Jesus irá, aleluia, sobre as nuvens, para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porém, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, aqueles que não procuram se esforçar para buscar a presença do Pai, aqueles que não procuram se esforçar para estar na casa do Senhor, louvado seja Deus, aquele grande dia, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque Jesus conhece a quem conhece a Ele. Jesus tem intimidade com quem tem intimidade com Ele. Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele sabe abraço, quem serve e quem não serve, quem é fiel e quem não é. Ele sabe quem tem compromisso e quem não tem. Ele conhece o meu e o teu coração. Bem-aventurado é você que está aqui nesta noite. Louvado seja Deus, porque independente de quantidade de pessoas, Jesus está em nosso meio. Jesus está na casa. A filha, papai. Fica teu nome, Jesus. Me ajuda, Senhor. Dá sabedoria. Porque, igreja, se for perguntar quem tem alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, todo mundo vai levantar a Uma mão. batalha do meio. Todo mundo aqui tem a sua luta, todo mundo aqui tem a sua dificuldade, todo mundo aqui cansa. Louvado seja Deus, tem as suas lutas do dia a dia, todo mundo aqui adoece, todo mundo aqui tem algum tipo de dificuldade, mas ainda assim se esforçou para estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele sabe, conhece o meu e o teu coração, e Ele tem visto o nosso esforço para estar em Sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, igreja, que Jesus, Ele vendo a multidão, Ele se enche de compaixão e Ele cura os enfermos. Louvado seja Deus. Assim como Jesus se encheu de compaixão para com aquele povo, Ele também se encherá de compaixão para comigo, contigo. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o milagre que você vem buscar da parte do Senhor. Eu não sei se você vem buscar uma cura, mas saiba de uma coisa: assim como Jesus teve compaixão para com aquele
para Jesus. Alguém entregou aqueles 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse multiplicar. Louvado seja Deus. Quando eu estava lendo essa mensagem, Deus me trouxe à memória, aleluia, alguns anos atrás, igreja, eu antes de ser evangélica, eu tinha um sonho de se entregar para Jesus e ser dizimista e ofertante de uma Santa Ceia. E quando eu me entreguei para Jesus, aleluia, com pouco tempo eu me batizei e comecei a tomar a Santa Ceia, mas eu ainda não tinha condições de dizimar na casa do Senhor. Mas eu falava com Deus: Senhor, eu não sei como, mas me dá condições de dar dízimo na tua casa. Eu achava muito lindo, igreja, aleluia, tomar Santa Ceia e dizimar na casa do Senhor. E eu falava: Deus, me dá condição de dar dízimo na tua casa. Louvado seja Deus. E eu nem conhecia a palavra, louvado seja Deus, que fala em Malaquias, para trazer dízimo e oferta na casa do tesouro. Eu nem sabia que Deus multiplica aquilo que Ele nos dá. Eu nem sabia que Deus abre a janela dos céus para abençoar aquele que dizime e oferta na casa do Senhor. Era só para ter um prazer de ajudar na casa de Deus. Louvado seja Deus. Mas a mim chegou um momento, aconteceu uma situação que eu consegui dar um dízimo de R$5. Ô meu pai, que é isso? Eu lembro que a primeira vez que eu dei aquele dízimo de R$5, eu fiquei com uma vergonha por ser pouquinho. E eu falei: meu Deus do céu, é tão pouco, como é que eu vou dar R$5 de dízimo? Louvado seja Deus, mas era tudo que eu tinha para dar de dízimo, igreja. Eu não tinha mais outro, eu queria ter condição de acrescentar, mesmo que não fosse dízimo, mas que eu queria poder dar mais, mas eu não tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época eu comecei a receber a nossa família, era R$65. E a gente morava num quartinho que era R$60 o aluguel. E ali os R$5 que ficava, eu falava: Senhor, não é o dízimo certo, mas é o que eu tenho, é tudo que eu tenho e eu
multidão. Depois de Jesus alimentar toda aquela multidão, finalmente Jesus se despede. Mas antes, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus fala com eles para que ele entre para o barco e eles vão para outra banda do mar. Enquanto isso, Jesus se despede da multidão. Entenda uma coisa: Jesus não perguntou aonde vocês querem ir. Jesus, aleluia, simplesmente ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda. E o seu discípulo não questionou, não perguntou nada, simplesmente obedeceram. Sabe o que Deus está falando? Haverá momento que eu não vou te dar uma opção, mas apenas uma ordem. E assim como meus discípulos, o teu papel não é perguntar, não é questionar. O teu papel é para surima da ração. Aí já da raça. O teu papel é obedecer a minha ordem, é obedecer o chamado que eu tenho na tua vida. Se a ordem é para pregar, então pregue. Se a ordem é para louvar, então louve. Se a ordem é para interceder, então interceda. Se a ordem é para evangelizar, então evangelize. Se a ordem é para marchar, então marche. Se a ordem é para prosseguir, então prossiga. Não questione, não murmure, obedeça a ordem do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Jesus nos dá uma ordem nessa noite. A ordem é para prosseguir e não para parar. A ordem é para prosseguir e não para estacionar. E cabe a mim a ti obedecer a ordem do Senhor. Louvado seja Deus. Quando o crente obedece, há bênçãos e vitória. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar. Aleluia, louvado seja Deus. A obediência, ela traz bênção, mas a desobediência, ela traz maldição. Então, se queres ser abençoado, obedeça a ordem do Senhor. Obedeça ao chamado do Senhor na tua vida. E não questione, entenda que Deus encarna, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Se Ele te deu uma ordem, é porque Ele sabe que lá na frente, através da tua obediência, Ele vai manifestar a sua glória a ti. Ele vai te mostrar o Deus Todo-Poderoso que Ele é. A Bíblia diz, igreja, que os discípulos obedeceram e entraram para o barco e foram em direção a outra banda. E Jesus se despede da multidão para ficar a sós com Ele. Agora presta atenção. Jesus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Mas mesmo sendo Jesus 100% homem, 100% Deus, e sendo ele santo, louvado seja Deus, ele precisava ter momentos a sós com o Pai. Ele precisava ter momentos de orações. Agora imagine você, falhos e pecadores. Muitas das vezes não tiramos 5 minutos de oração. Passamos o dia inteiro sem falar com Deus 5 minutinhos sequer. Passamos o dia inteiro
mas quer milagre, quer prodígio, quer cura, quer porta aberta. Ei, mas para Deus operar na minha tua vida, é preciso ter intimidade com Ele, é preciso ter particular com Ele. Ah, mas Jesus não me conhece, Jesus não sabe as minhas lutas, Jesus não sabe as minhas provas. Ele sabe, mas Ele quer que você abra os nossos lábios e confessamos a Ele qual é a nossa luta, qual é a nossa dificuldade, qual é o milagre que precisamos. Precisamos abrir a nossa boca e confessar a Ele. Sabe por quê? Quando você confessa, a mesma coisa que estamos dizendo: Senhor, eu confesso que eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Quando Jesus ele vê que você confessa com os nossos lábios, demonstramos que somos dependentes dele, igreja. Ele desce pessoalmente do seu trono para ouvir o meu e o teu encontro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas aflições, mas Ele quer ouvir da minha e da tua boca. É por isso que muitas das vezes, aleluia, tem crente precisando de milagre, precisando de algo da parte do Senhor, e fica assim: pastor, ora por mim, pastora, ora por mim, missionário, ora por mim, fulano, ora por mim, e fica só pongando nas costas dos outros, pedindo oração para um e para outro, mas nada acontece, nada muda. Aí questiona: será que o pastor não está orando? Será que a missionária não está orando? Será que a pastora não está orando? Não é isso, é porque muitas das vezes Deus está ouvindo a oração do pastor, da pastora, da missionária, mas não está agindo, porque Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir dos teus lábios, Ele quer ouvir a tua oração. E você também tem joelho, e você também tem boca para falar com o Senhor. Ah, mas a minha fé é pequena, e daí? A Bíblia diz que se a fé for pequena do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanha de um lado para o outro. O importante não é o tamanho da fé, mas é usar, ainda que seja pequena. O importante é abrir a nossa boca e conversarmos perante o Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Ah, mas eu não tenho tempo para orar. Jesus, ele tinha uma agenda ocupada, mas ainda assim ele organizava a sua agenda e encontrava tempo para ficar a sós com o Senhor. Ainda que você trabalhe o dia inteiro, mas aleluia, o dia tem 24 horas, nós podemos tirar um momentinho para falar com Deus. Aleluia, nem que seja no horário de almoço, mas tire aquele momentinho para falar com Deus. Enquanto estiver caminhando pela rua, tire aquele momentinho para falar com Deus. Para você falar com Deus, não precisa estar 24 horas de joelho, não precisa estar 24 horas, aleluia, orando, mas aleluia, mesmo que dentro dessas 24 horas, você tire apenas 5 minutos para falar com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o importante não é o tempo da oração. O importante não é se estar orando de joelho, sentado, ou em pé, ou caminhando. Mas o importante é que você tenha momentos a sós com o Senhor. O importante é que nós tenhamos momentos de oração, porque a oração é que traz intimidade entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Observe, igreja, que um casal, antes de chamar um casamento, eles primeiro conversam muito para ter intimidade, para se conhecerem, está entendendo? Assim é
Jesus não precisa estar no barco para ele estar no comando. Mesmo a distância, aleluia, mesmo a distância do barco, ele está no comando, ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há alguns momentos, igreja, que o Senhor até nos permite caminhar um pouco a sós, mas isso não significa que ele tira os olhos de mim e de ti. Você pode estar caminhando um pouco a sós, mas ele está nos observando. Sabe quando a criança está começando a andar, que os pais vai soltando as mãozinhas da criança aos poucos e vai deixando a criança caminhar sozinho, mas está ali por perto, com os braços abertos, pronto para segurar caso a criança for cair. Não é assim? Assim é o Senhor para comer contigo. Há momentos que ele nos deixa caminhar um pouco a sós, mas ele está por perto, ele está nos observando, e quando ele vê que nós vamos cair, quando ele vê que nós vamos fraquejar, ele está pronto para nos segurar pela nossa mão direita e dizer: não temas, que eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que pela quarta vigília Jesus olha até os seus discípulos andando sobre o mar, e eles temeram, aleluia, ficaram com medo, dizendo: é um fantasma. Aí Jesus vai dizer, aleluia, Jesus porém lhes falou logo dizendo: não tente bom ânimo, sou eu, não temas. Ei, aleluia, nem todo vento é pecado, nem todo vento é desobediência, nem todo vento é Satanás que manda. Há vento que é permitido pelo próprio Senhor para ele se manifestar a mim e a ti. Mas como eu vou saber se o vento é mandado por Deus ou por Satanás ou por causa da desobediência? É fácil. Se você estiver em desobediência, o vento está vindo por causa da rebeldia. Mas se você está em obediência ao Senhor, você está fazendo o ídolo do Senhor, você está fazendo aquilo que Ele tem te ordenado, está orando, está jejuando, está com a vida no altar, e ainda assim o vento está soprando contrário, não se preocupe. Em vez de murmurar, aleluia, se alegre. Sabe por quê? No meio deste vento, o Senhor vai aparecer a ti e vai manifestar a sua glória. No meio deste vento, Ele vai te mostrar que Ele está no comando. No meio deste vento, Ele vai te mostrar que Ele está no controle. No meio deste vento, Ele vai mostrar o seu poder. No meio deste vento, Ele vai mostrar que Ele é contigo. No meio deste vento, Ele vai te mostrar que você não está sozinho. No meio deste vento, Ele vai te mostrar, ainda que todos te virem as costas, Ele jamais te abandonará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro não estava tentando a Jesus o que nos foi ensinado a não fazer. Pelo contrário, ele foi o único entre os 12 discípulos a reagir com fé. E por causa da sua impossível solicitação, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, assim como Jesus. Ele experimentou o poder sobrenatural do Senhor Jesus de andar sobre as águas. Mas presta atenção no detalhe. Aleluia. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Aleluia. Primeiro que basta uma palavra de Jesus, não vem para acalmar
tirar os olhos do Senhor, a tendência é afundar. Afundar no mar de pânico, no mar de desespero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas preste atenção, ainda há esperança. Se você chegou a um ponto de você ter tirado os olhos do Senhor e viu que o seu barco está começando a afundar, o seu barco está começando a naufragar, ainda há esperança. Olhe para Jesus e peça socorro. Jesus, ajuda-me. Jesus, segura o abraço e a narração. Ai, xarabanarraço, o abraço. Ai, xarabanarraço. Ai, xarabanarraço, e a narração, o abraço. Aleluia, clame ao Senhor que Ele virá ao teu socorro. Clame ao Senhor que Ele virá ao teu encontro. Clame ao Senhor que Ele vai segurar na tua mão direita e te dizer: eu te ajudo. Clame ao Senhor que Ele venha acalmar este vento, abraço e a narração. Clame ao Senhor que Ele acalma essa tempestade. Clame ao Senhor, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar só. Ele está no controle, Ele está perto. Então somente abra a tua boca e busque por Ele, igreja. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar, mas ele disse, mas sentindo muito forte, teve medo, começando a ir para o fundo do clamor, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nos últimos dias a fé de muitos está pequena demais. Não é que, aleluia, não seja suficiente para Deus agir, porque como eu disse aqui, a Bíblia diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, move montanha de um lado para o outro. Um grão de mostarda, igreja, é miudinho, uma bolinha miudinha. Louvado seja Deus. Se a fé for do tamanho de grão de mostarda, move montanha de um lado para o outro. Mas a questão é que muitos, por ter a fé pequena, não quer usá-la. Acha que não é suficiente. Acha que não vai adiantar nada. Ah, mas a minha fé é muito pequena, não adianta. Não adianta colocar em prática. Ei, aleluia, importante, eu já disse e repito, não é o tamanho da tua fé, mas é você usá-la. Use ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Será suficiente para você ver o agir de Deus na tua vida. Será suficiente para você ver a glória de Deus. Será suficiente para você ver o vento acalmar, a tempestade acalmar. Será suficiente para essa porta se abrir. Será suficiente para essa enfermidade ser curada. Será suficiente para Deus operar milagres e maravilhas na tua vida e na vida dos céus. Use a fé que você tem, independente do tamanho, coloca ela em prática. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar, mas ele olhou para Jesus e Jesus segurou em suas mãos. Aleluia, versículo 32 diz assim: quando subiram para o barco, acalmou o vento e a tempestade. Aleluia, se você chegou à conclusão que o seu barco está afundando, clame a Ele, que Ele, assim como fez com Pedro, Ele vai segurar pela tua mão direita, entrar contigo para dentro do barco em segurança, acalmar este vento, acalmar essa tempestade, para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida, igreja. Aleluia, para encerrar o versículo 33 diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra para a minha tua meditação nessa noite é: obedeça a ordem do Senhor. Coloque a tua fé em ação. Busque por Ele e o nome dele será glorificado na tua vida. Aleluia, porque Ele manifestará a sua glória a ti e você deverá dar um testemunho do que Deus fez na tua vida e na vida dos teus, através da tua oração,
palavra, seja Deus, nos colocar em pé, igreja, em nome do Senhor